Olá, investidores, sejam muito bem-vindos a mais um fechamento do mercado. Hoje é dia 11 de abril, estamos aí na terça-feira, um dia com bastante volatilidade no nosso mercado. Algumas informações a gente deve levar em destaque. Vamos começar aqui falando, então, algumas informações bastante relevantes. Hoje nós tivemos aí algumas menções do presidente da Rússia, tá? Falando sobre os ataques dos Estados Unidos na Síria. Mencionaram também que a Síria está preparada, com armas químicas se eventualmente os Estados Unidos atacar a Síria. Então, um cenário aí de atenção no momento geopolítico. Os Estados Unidos também mandaram navios lá para a região da Ásia, e a Coreia do Norte também mencionou que se os Estados Unidos tentar algum ataque, alguma coisa, eles iriam reagir. Então o cenário segue bastante apreensivo, tanto pela parte dos Estados Unidos com a Síria e também com a Coreia do Norte. Bom, agora no final do pregão, no final dessa terça-feira, saiu aí a lista do Fachin. Fachin é o relator da Lava Jato, na qual ele mencionou diversos senadores do governo do Michel Temer, alguns governadores, e isso deixa um cenário de atenção bastante atenção entre os investidores e também um cenário político lá em Brasília. Então, muita atenção. Vale lembrar que nós tivemos aí a finalização das delações da Odebrecht, e agora a gente tem um relator da Operação Lava Jato mencionando algumas pessoas bem próximas ao Michel Temer. Isso pode trazer um certo nível de ceticismo e enfraquecimento do governo do Michel Temer. Hoje, a Bolsa de Valores passou por um período bastante volátil, entre altas e baixas, subindo mais do que 1.500 pontos e também caindo 1.500 pontos ao longo do pregão. Apresento agora para vocês a nossa carteira Arena do Investidor e alguns papéis que eu separei para você, para a gente poder acompanhar juntos no próximo pregão. Bom, compramos ontem Gol 4. Tá? Gol 4 compramos a 9,40, hoje o papel abriu em gap de alta, 9,10 fizemos a nossa parcial, 10,36 aqui segue o papel agora, estamos ganhando 8% no papel. Semig startou a nossa compra a 9,70, Uzi Minas startou a nossa compra a 3,95, nossa carteira aí girando na casa de 2% na semana, enquanto o Ibov está levemente negativo. Nós tivemos um day trade na Vale, estou com gatilho de compra em MYPK3 a 15,74, Natura seguimos posicionados, Milho seguimos posicionados, Lojas Renner seguimos posicionados e Betal nós finalizamos a operação de swing trade. Hoje foram feitas aqui 5 operações em índice, tá? 3 gains e 2 losses, porém ficamos aí com 40 pontos negativos no índice e ficamos com 3 gains no dólar, contabilizando aí 7 pontos positivos. Bom, vamos aqui estudar o índice Bovespa e como o mercado trabalhou no dia de hoje. A gente teve aqui uma movimentação bastante importante para o Ibov. Se a gente analisar este movimento aqui, notem a volatilidade que o mercado teve ao longo dessa sessão. Temos uma importante região de suporte estabelecida na casa de 63.800 pontos e a resistência prévia na casa de 66 mil pontos. O rompimento de uma dessas extremidades sinalizaria uma movimentação um pouco mais direcional para o índice Bovespa. No curto prazo, eu volto a ficar de olho no Ibov, rompendo aqui o patamar de 65 mil pontos. Rompendo 65 mil pontos, próximo ponto de parada ficaria na casa dos 66 mil pontos. Dólar futuro, o dólar segue aqui num cenário de bastante consolidação, foi estabelecido aqui uma resistência bem importante já há algumas semanas, né? 3,170, o rompimento desse cenário levaria o dólar a 3,200 e no curto prazo, suporte prévio estabelecido na casa de 3,100. A perda desse cenário, sinalização de queda um pouco mais intensa. O suporte aqui no curtíssimo prazo de 3,135, a perda desse cenário, a sinalização é de queda. Então o dólar para mim segue num cenário bastante consolidado, sem muitas movimentações claras no curto prazo. Milho segue no nosso ponto de entrada, estamos esperando uma movimentação de alta, a formação de um fundo aqui, então muita atenção no CCMU 17, BGIK 17 é um outro ativo em que subiu muito, me faz um candle de indefinição, próxima média de 21, a perda da mínima sinalizaria uma movimentação em queda. Tenho aqui BBAS 3, BBAS passando também por um período de consolidação. Temos uma região de suporte estabelecida na casa de R$ 32, a perda desse cenário
espaço para uma continuidade do seu movimento em queda, tá? E o primeiro nível de resistência foi estabelecido aqui na casa de 34,30. O rompimento de uma dessas extremidades sinalizaria aí uma movimentação direcional. Muita atenção a Banco do Brasil. Vou prosseguir aqui com vocês outros papéis. BBAS, BIF3, Minerva, tá? Olha que bacana esse gráfico da Minerva. BIF3 é um papel que chama a minha atenção para avaliar uma operação em compra. O papel aqui faz um nível de resistência bem importante na casa de R$ 10,05. O rompimento desse cenário configura aqui um pivô de alta, passando por um período de alta. Estamos dentro de um processo de correção e o rompimento aqui de R$ 10,05 sinalizaria aí um pivôzinho de alta. Então, muita atenção aí no gráfico da Minerva. BRFS3, Brasil Foods, é um outro papel também que chama a nossa atenção. Brasil Foods a gente colocou na carteira semana passada, não chegou a evoluir, mas volta a ficar no nosso radar para uma compra no rompimento desse nível de resistência aqui no curto prazo. Muita atenção. CEMIG 4 é um outro papel em que nós estabelecemos uma compra também para a nossa carteira Arena. Tá? No gráfico diário a gente tem aqui o teste de uma região importante de suporte em 9,54. O próximo nível de resistência ficaria lá agora na casa de R$ 10,70 no curto prazo. Prosseguindo, CSMG3, esse daqui é um papel, a gente até alertou, é um papel em que há a possibilidade de montar uma operação de compra para swing trade. Entretanto, devido à liquidez e o book bem fraco, a gente tomou uma decisão um pouco mais cuidadosa. A gente não recomendou a exposição na compra devido ao alto volume que tem de entrar nesse papel, porém não deixa de ser uma oportunidade. Vamos lá então dar uma olhada em Copasa. Copasa, eu tenho aqui uma linha de tendência de alta que passa por esse cenário. Se eu colocar aqui uma outra linha na contramão, linha de tendência de baixa, o ativo me rompe aqui o nível de resistência no curto prazo e abriria espaço aí para uma movimentação direcional. Então notem que temos um triângulo ascendente configurado nas ações da Copasa. Prosseguindo aqui, CSNA3, atenção aqui, a CSN está me formando um martelinho aqui no fundo, abre espaço para um possível repique. Tem aqui as ações da Cirela também que despertam a minha atenção para uma compra no rompimento deste primeiro nível de resistência. Tá? Então atenção ao rompimento de 13,50. Abre espaço para uma compra em CIRE3. ELET3 é um papel que foi bem candidato a uma operação de compra no swing trade. Tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5 dias consecutivos em queda. Hoje me faz um candle comprador, tem espaço para uma repique dentro da sua tendência de baixa, tanto a ELET3 quanto a ELET6. EZTC3, EZTEC. EZTEC é um papel em que começa a me chamar a atenção, tá? Nesse rompimento aqui do curto prazo, para uma possibilidade de compra acima de R$ 19,75. EZTC3. Gol 4, a gente comprou ela ontem, um cenário bem positivo, o ativo fez um mastro e bandeira aqui no curtíssimo prazo, me rompe esse nível de resistência com baita gaps, que pode ser até considerado um gap de fuga, então terei espaço aí para a continuidade da alta de Gol. Nosso alvo está em R$ 10,85. Muita atenção nesse papel, muita força compradora. Vamos prosseguir aqui a Gol. Temos Hipermarcas agora, é o outro papel, que o Aliaquim Pereira de Sá, o nosso outro analista, deu um call também. Tá? A gente trabalhou uma compra na última semana, porém ele não evoluiu. E agora o ativo volta a romper esse nível de resistência. Sinalização gráfica bastante interessante para Hipermarcas. Itaú passa por um período de consolidação. Tá? Eu tenho aqui uma região importante de suporte que foi estabelecida. Atenção se Itaú perdeu os R$ 37,23, cenário de queda para o papel. Croton compramos na última semana também. O ativo me demonstra aí uma movimentação bem interessante. Linha de tendência de baixa sendo rompida, teria espaço para uma continuidade do seu movimento de alta as ações da Croton. MYPK3, a gente tem um gatilho de compra no papel, esperando aqui essa linha de tendência de alta que está sendo testada. Tá? Não acionou nossa compra, deixa eu só confirmar aqui com vocês, a compra de MYPK3 está em R$ 15,74. Não acionou, vamos ficar de olho aí para um acionamento no próximo pregão. Petrobras, PETR4, Petrobras estabelecendo aqui um processo de correção, um movimento um pouco mais lateral. Eu poderia aqui estabelecer um nível de resistência no curtíssimo prazo na casa de R$ 15. O rompimento desse cenário leva a Petrobras na casa dos R$ 16. RA e L3,
tá? RA e L3 passando por um período um pouquinho mais lateral, temos uma linha de tendência de baixa que está querendo ficar para trás. O rompimento desse cenário de R$ 9,00 teria espaço para uma continuidade do seu movimento de alta. SAPR3 Sanepar, SAPR4, perdão, depois de muito tempo sem falar sobre esse papel, temos aqui uma linha de tendência de baixa que está ficando para trás. Eu poderia até falar que a gente tem uma configuração de um triângulo simétrico, esse rompimento está ocorrendo hoje, sinalização de alta aí para a Sanepar para os próximos pregões, tá? Vale 5, a Vale passa por um período lateral, não temos aí uma formação gráfica tão interessante para a gente abrir uma operação, atenção se ficar abaixo desses 26,80 e eventualmente se o ativo romper aqui esse primeiro nível de resistência na casa de 29, poderia desenvolver uma alta. E para a gente fechar, os em Minas a gente comprou ela aqui esperando o teste de uma região de fundo, deixa eu só atualizar esse gráfico, numa região de fundo, então temos uma importante região de suporte sendo testado, esperando algum repique aqui para buscar o teste da média móvel de 21 períodos. Bom, esses foram os papéis em que a gente acompanhou ao longo desse pregão, que tiveram alguma formação gráfica, que chamam a nossa atenção para a gente acompanhar com um pouco mais de carinho, um pouco mais de proximidade para o próximo pregão. Muita atenção, cenário geopolítico, Rússia, Estados Unidos e também a Síria, e agora a gente vai ficar de olho na lista do Fachin. Muita atenção também no cenário local, Brasil e também internacional. Muito obrigado pela sua companhia, nos vemos amanhã a partir das 9 horas da manhã na Arena do Investidor. Um grande abraço e até mais.